Olá, está no ar mais uma edição do UniNasalCast, o podcast que educa. E hoje nós temos um tema super especial. Hoje nós vamos falar sobre educação e tecnologia. Como as novas tecnologias podem potencializar o processo de ensino-aprendizagem na educação superior. E para conversar comigo, hoje eu trouxe duas convidadas super especial. A Jaísa, nossa coordenadora acadêmica. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e com vocês também. Estamos hoje iniciando esse podcast, é uma honra estar aqui com vocês. E uma convidada também super especial, Simone Bergamo, nossa diretora de ensino do Grupo C Educacional. E para começar esse bate-papo, a primeira pergunta que é padrão é: quem é Simone Bergamo? Oi, gente, que prazer, que honra estar aqui. Eu sou uma eterna apaixonada por ensinar, mas mais do que isso, por aprender. Eu me considero uma eterna aprendente, como a gente fala na psicopedagogia, e busco cada dia inovar com ferramentas que facilitem esse processo na vida do professor e do aluno. Muito bom, Simone. Eu acho que você trouxe uma palavra importante, ferramentas, né? Que é o que a tecnologia acaba sendo no processo educacional. São ferramentas, né, que potencializam o aluno, o professor, a fazer um trabalho com mais qualidade e com mais profundidade. E aí vem a primeira pergunta, Simone. Eu tenho hoje 38 anos, né? Então, minha educação, eu participei de escola com quadro de giz, depois vi o Data Show, vi alguns avanços tecnológicos, mas nada se compara nem de perto, nem de longe com o que nós vivemos hoje na educação, né? Com tantas tecnologias que são revolucionárias. Hoje nós temos um cenário educacional muito diferente de 5 anos atrás. Muito mais, né? Bem mais diferente do que há 10, 15 anos atrás. E aí, Simone, para começar esse bate-papo sobre os desafios e oportunidades do ensino superior com as novas tecnologias, eu queria que você nos trouxesse qual é a sua visão, em linhas gerais, do atual momento do ensino superior no Brasil e no mundo. Pois é, não dá para falar do atual momento sem a gente contextualizar um pouco essa história. Eu também tenho aí uma trajetória grande no ensino, 40 anos mais até de educação, e passei por todas as fases. Eu me lembro que quando a gente ia falar em palestras, em congressos, sobre a necessidade de mudar o formato da educação, a gente vinha com aquela foto do quadro verde, daquelas salas enfileiradas, e isso durou décadas. E se a gente não parar e refletir um pouquinho, a gente ainda vai encontrar escolas onde não é mais o quadro verde, é o quadro branco, mas cadeiras enfileiradas, o professor falando. Então, não é clichê dizer que, infelizmente, ainda existe esse formato da educação tradicional que passa pelo protagonismo do professor. Então, eu costumo dizer que não é clichê, mas a gente precisa buscar um formato onde o aluno seja o agente ativo da aprendizagem, que ele consiga interagir com o objeto de conhecimento. Então, contextualizando dessa forma, a gente precisa entender quem é o aluno de hoje. Quem é você, né? Quem é que busca hoje não só o ensino superior, mas o ensino de uma forma geral. É uma pessoa que precisa se conectar ao mundo, mas com as ferramentas que existem. Então, eu preciso usar a tecnologia, porque o aluno de hoje, ele usa tecnologia. Então, o professor, ele precisa estar antenado a essas mudanças para entender que, para que o outro aprenda, a gente precisa vê-lo como corpo, mente e social. Não dá para separar, né? Então, a gente tem que entender qual o contexto que ele está inserido e que possibilidades ele tem para aprender. Muito bom, Simone, muito bom. Pronto. Professora Simone, eu tenho uma pergunta relacionada
O que mais marcou na sua trajetória profissional relacionado à vida dos seus alunos? A gente sabe que os nossos alunos, eles acabam marcando muito na nossa vida e a gente, como professor também, a gente também marca, deixa muitas marcas ali naqueles alunos. O que mais marcou na sua vida durante a sua trajetória profissional nessa relação entre professor e aluno? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários níveis, né? Trabalhei com ensino básico, fui alfabetizadora e trabalhei com ensino superior em disciplinas da área de psicologia. E uma coisa que me marcou muito foi rever uma aluna de um curso de direito, anos depois dela ter sido minha aluna em psicologia jurídica, que era bem no início do curso. E quando eu passei no corredor, ela olhou para mim e disse assim: professora, quase eu desisti do curso. Eu parei na hora, parei tudo. Eu disse: foi que houve? Ela disse: do curso de Direito para fazer Psicologia, né? E aquilo ali me fez pensar e refletir na importância que a gente tem na vida do outro, né? Fernando Pessoa tem um trechinho, né, de um poema dele que diz que sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que o desejo dos outros fizeram de mim. Eu acho fantástico, porque o professor, ele marca a vida do aluno. E aí eu teria vários outros exemplos. Eu fiquei emocionada, vocês viram, né? Só de falar dessa aluna. Porque eu, no ensino superior, eu fui professora principalmente do ciclo básico, né? Porque era psicologia organizacional, psicologia aplicada à fisioterapia. E mesmo sendo professora dos anos iniciais, vamos dizer assim, do curso, eu sempre fui chamada para ser professora homenageada lá no 10º período. Então, tinha turma que eu achava que nem lembrava mais de mim, tinha instituição que eu não trabalhava mais, e eles me achavam, né? E me convidavam, porque o verdadeiro professor é aquele que se preocupa com o aluno, que se preocupa com você, aluno, né? Que tem essa relação, que é a relação, que é uma relação que vai além da sala de aula. Uma relação, mas não é uma relação de empoderamento do saber. É uma relação que dá oportunidade ao aluno de aprender. Ou seja, ele media o conhecimento. Ele faz com que o outro perceba que ferramentas ele tem internamente, que ele é capaz, né? Que ele consegue. E aí, por isso que eu comecei dizendo que pode parecer clichê, mas a minha busca é tentar fazer com que o aluno se sinta de verdade um agente ativo da aprendizagem. Ele é o protagonista, né? Não adianta a gente trazer um mundo de informações. Isso está a um clique, né, na internet. Eu preciso fazer com que ele pense, com que ele raciocine, com que ele interprete, com que ele faça com que aquelas informações, né, que são vistas possam ser usadas na vida real, né, de forma crítica e coerente. Com certeza. Esse papel do professor como referência, ele é muito importante mesmo. Na abertura da Semana Pedagógica, eu dizia aos professores, né, que eu sou resultado de muitos professores que passaram pela minha vida. Eu vejo um pouco de mim do professor Marcelo Roseira, do professor Ferraldo, do professor David, do professor Elton, extraindo o que cada um me ensinou para além dos livros. Isso é muito importante, né? Que o verdadeiro professor, ele ensina o conteúdo, mas ele ensina a ser também um pouco do que ele é. Né? Então você acaba recebendo dele o conhecimento. E outra coisa, o aluno, o estudante, ele não tem que aprender apenas o conhecimento, ele tem que aprender a lidar com suas emoções, com os seus desafios, né, com os obstáculos que são próprios do caminho, e muitas vezes você encontra professores que tocam aí, né? Olha, além de mostrar o científico, ele desperta humanamente o que você tem de melhor. E aí ele exerce um papel importante do professor, que é o professor como líder, né? E o grande líder é aquele que sabe tocar exatamente aquela tecla que vai despertar o que cada um tem de melhor.
Então esse papel humano do professor, Simone, é o único ponto que a tecnologia nunca vai substituir. Nós estamos falando de tecnologia também, né? Eu acho que esse é um ponto que o professor não pode perder. Ele tem que adquirir, tem que desenvolver, tem que dominar o máximo de tecnologia possível, porque isso vai potencializar o trabalho dele, vai criar mais conexão com os alunos, mas sem perder o lado humano, né? Porque é isso que vai ser a ponte entre aquilo que ele quer ensinar e aquilo que o aluno precisa aprender. Então esse papel humano do professor é algo fundamental e aí está a grande essência da educação. Eu trabalhei sempre com educação. Né? Uma das coisas que eu percebo em vários educadores é o brilho no olhar. Outro dia eu visitei a Escola Militar aqui de São Luís, Tiradentes. A coordenadora, a diretora acadêmica foi me apresentar lá ao colégio. A emoção, não só nas palavras, mas nos olhos dela, ali denunciava para mim que a educação para ela não era só um trabalho, era um propósito, era uma missão. Então esse nosso papel de professor, mesmo que nós tenhamos todas as tecnologias disponíveis, nós não podemos perder o fator humano, motivacional, de maior inspiração em uma sala de aula foi e sempre será o professor. Não tenho a menor dúvida. A psicopedagogia, a própria psicanálise, faz com que a gente reflita sobre esse papel, né? A gente busca no outro o que o outro tem, né, de prazer. Então, eu busco o meu desejo a partir, né, desse olhar do outro. Então, a aprendizagem se dá de forma muito mais harmônica. Né? É difícil você olhar um professor que não se conecta com a turma e que aquela aprendizagem se dê naturalmente. Né? A gente precisa de professores engajados, motivados, que mobilizem essa galera, essa turma que está aí, né, chegando para aprender, para entender que o processo ensino-aprendizagem se dá sobre duas vertentes, o ensinante e o aprendente. Né? Então, eu preciso que essa conexão entre ensinante e aprendente ela exista, tá? E a aprendizagem se dá aqui no meio, na relação entre os dois. Então, aquele professor que motiva, que mobiliza, que engaja, é aquele professor que vai dar esse brilho no olhar, né? Que vai entender que dificuldades a gente tem e como a gente tem. Né? Dificuldades todo mundo passa, quantos alunos nossos trabalham o dia inteiro, chegam cansados para assistir aula e mesmo assim estão ali esperando o melhor do professor. Na verdade, o professor ele vai dar sempre o melhor, mas o que vocês têm que esperar, alunos, é o que tem dentro de vocês, é a busca pelo melhor. Com certeza, Simone. E você falou uma coisa importante, né? A pessoa trabalha o dia todo, vai para uma sala de aula, ali ela está fazendo investimento não só financeiro, em alguns casos, mas de tempo também, abdicando de um convívio com a família para poder ter uma sala de aula. Então, a responsabilidade que o professor tem de fazer aquele momento valer a pena, né? Eu não posso, em hipótese alguma, ir para uma sala de aula, cumprir uma carga horária, cumprir uma tabela. Ao entrar em uma sala de aula, eu estou lidando com aquilo que as pessoas têm de mais importante, que é o sonho da vida delas. Tem uma frase também, se eu não me engano, é de Fernando Pessoa também. Eu não vou lembrar exatamente o autor, que ele diz assim: cuidado por onde andas, é sobre os meus sonhos que caminhas. Então, assim, ter esse cuidado de como eu vou caminhar sobre os sonhos das pessoas. Eu não posso dar passos em falsos, eu não posso ir para qualquer caminho. Então, ao entrar em sala de aula, se for na infância, na adolescência, você está despertando no jovem todo o potencial, todas as possibilidades que ele poderá ter no futuro. Então, não desperdice esse momento, né? Você entrar numa sala de aula, encorajar o aluno a estudar, mostrar o encanto que é, o mundo que é a leitura, né? As possibilidades que o estudo pode lhe trazer. Isso passa muito, é muito mais do que fórmulas, é muito mais que teorias. Isso é inspiração, isso é motivação. E talvez é isso que vai fazer com que o aluno consiga chegar muito mais longe. Então, ao entrar em uma sala de aula, a nossa consciência tem que ser muito clara. Eu estou lidando com aquilo que a pessoa tem de mais importante,
que é a vida dela, que são os sonhos dela, o projeto de uma vida melhor. Então essa responsabilidade nós não podemos deixar de ter. Eu tenho que me preocupar com uma boa aula, eu tenho que me preocupar com uma boa metodologia, porque isso vai ter impacto não apenas no meu trabalho, mas sobretudo sobre a vida de outras pessoas, que a partir daquilo pode transformar a vida de outras pessoas, e aí você vai desencadeando um processo bastante positivo, né? E a gente tem um grande exemplo no Grupo Ser Educacional, que é nosso fundador, né? O Dr. Janguier Diniz, ele fala de sonhos, fala de transformar a vida das pessoas pela educação. E foi a partir dessa inspiração, né, ao entrar no ensino superior junto com ele, que fez com que a gente pudesse construir esse trabalho, né, que busca, de fato, tornar esse sonho realidade. E para que a gente possibilite isso, eu preciso entender como o aluno aprende. Mais do que o professor entrar na sala e dizer, eu estou ensinando, eu preciso olhar para o aluno e entender como de fato ele aprende. O sistema de aprendizagem ubíqua, que é o sistema de aprendizagem criado pelo Grupo Ser Educacional, ele veio com esse mote, né? A gente precisa entender que a aprendizagem se dá de formas diferentes, para pessoas diferentes, porque somos diferentes. Cada um é único. E esse respeito às diferenças, ele pode acontecer em salas de aulas, independente do número, porque a gente trabalha com metodologias que façam com que essa aprendizagem esteja garantida, né? E aí, a gente, com essa inspiração de Janguier e voltando ao nosso projeto, a gente consegue trilhar um caminho bem diferente. Muito bacana. Simone, nem está aqui no roteiro, mas aproveitando sua fala, né? O Grupo Ser Educacional, pessoal, tem vários projetos que me tocam bastante, né? E mostra que a vocação em querer transformar é muito ampla. Um exemplo disso, Simone, é o projeto Mães de Esperança, né? Sim, projeto belíssimo. Maravilhoso. Se você pudesse falar um pouco desse projeto, até para que as pessoas conheçam, né, esse projeto. Tem o Bike Sem Barreiras, né, Praia Sem Barreiras, que são projetos que o Grupo C desenvolve no intuito de ampliar cada vez mais o seu alcance educacional para aquelas pessoas que dificilmente teriam acesso à educação. Isso. E a partir desses projetos elas conseguem ter acesso à educação, né, Simone? Isso. O projeto de responsabilidade social que o Grupo Ser Educacional tem, ele é extremamente assertivo. No caso do projeto das mães que você falou, existiu um tempo atrás, iniciou dessa forma, mas deu uma continuidade, né, a algumas mães que passaram por processos difíceis, né, e que não podiam sair de casa para estudar. E nesse momento, o Grupo Ser Educacional criou um projeto onde essas mães recebiam bolsa de estudo para que fizesse o curso em EAD, lógico, os cursos permitidos pelo Ministério da Educação, e pudessem dar continuidade aos estudos e acompanhar aqueles filhos, né, que estavam precisando naquele momento de apoio. É um projeto que continua, a gente ainda tem ele. Houve, lógico, um momento em que foi mais enaltecido por conta de uma situação muito específica, mas todo projeto de responsabilidade social é aquele projeto que atende à comunidade, e a busca por atender a comunidade, principalmente envolvendo os nossos alunos, né? Um exemplo disso no Praia Sem Barreiras. Quantos cursos, quantos alunos nossos acompanham esse dia, esse processo, para a gente chegar àquele momento do Praia Sem Barreiras e dar a possibilidade de pessoas que jamais tomariam banho de mar se não tivesse esse apoio específico, ou esse grupo, né, de alunos que dão realmente a oportunidade a essa comunidade. Responsabilidade social é um dos pontos mais fortes do Grupo Ser Educacional. Com certeza. E além desses projetos de inclusão, né, de acessibilidade, o Grupo Ser também tem vários projetos que são formidáveis. Por exemplo, o Ser Leitor, né, que incentiva a leitura.
Praia Limpa, que nós vamos fazer agora no próximo sábado, né? Que leva os alunos para criar essa consciência ambiental, essa educação cidadã, que nós também precisamos despertar nos alunos, né? E aí, Simone, o Grupo C também cumpre um papel, um dos pilares do ensino superior, que é a extensão, né? Esse papel fundamental que constitui, na maioria das vezes, no que distingue um grupo educacional por vocação, né, com propósito, de outros grupos que não seguem tão à risca, como é o caso do Grupo C educacional. Então, de fato, essa bandeira social, esses projetos sociais e esse pilar da extensão, da forma que o Grupo C desenvolve, é algo que faz toda a diferença, não só para os alunos, mas em especial para toda a comunidade, né, Jaísa? É isso aí. E um novo projeto que é sensacional, que já está pertinho aí de a gente começar o processo de divulgação e também de implantação, é o C Recicla. O C Recicla, ele vem com uma ideia de mobilizar as pessoas a entenderem ali as principais pautas da COP30, entender qual é o papel do aluno nesse processo de construção da educação ambiental. Então, os alunos, enquanto agentes de aprendizagem, eles podem articular ações, embora sejam alunos ali da área da saúde, como, por exemplo, o curso de enfermagem, um curso de farmácia. Às vezes os alunos estão focados somente na aprendizagem ali de assuntos relacionados à saúde humana, mas a saúde ambiental tem total relação com a saúde de vida, né? Ali há aspectos ambientais, aspectos relacionados a saneamento e etc. Então, o C Recicla, ele vem trazer uma ideia de mobilizar o aluno a entender um pouco mais sobre a sua consciência ambiental. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem lutado por alguns desafios, que é a erradicação de alguns lixões, né? Então, o C Recicla, ele traz a ideia daquela coleta seletiva, o cuidado do aluno, o cuidado da população, de fazer uma separação dos seus resíduos para que eles possam ser reciclados e não se torne somente um lixo, né? Ele seja realmente um resíduo que possa ser reutilizado. Então, o C Recicla, ele vem aí para trazer uma nova visão à comunidade acadêmica sobre a reutilização dos nossos resíduos. Muito bom. Eu acho que o C Recicla também, ele vai reciclar a nossa visão de comportamentos que não são mais, né, adequados ao atual contexto que nós vivemos, né? Então, essa parte, o lixo hoje, né, na verdade, o lixo ou resíduos, como o projeto chama, é fonte de renda para muitas pessoas. Então, se você é seletivo, se você sabe fazer, né, a separação, você acaba gerando mais renda, mais emprego e deixando o planeta melhor. Então, é um projeto que vai reciclar não só os resíduos, mas tem como objetivo também, o professor João deixa isso muito claro, é reciclar a mentalidade. A grande proposta, além da reciclagem, de contribuir com o planeta, é reciclar o nosso comportamento, né, enquanto cidadão. Trazer essa consciência que vai muito além das palavras, ela se concretiza na prática, né? Na destinação correta daquilo que nós muitas vezes jogamos para o universo, tornando o mundo pior. Então é um projeto que vai reciclar não só os resíduos, mas também a nossa mentalidade, né, Simone? Não tenho dúvida também. E esse projeto, ele tomou força com a COP30. Isso. E talvez seja a maior riqueza que a Uninasal tem, é fazer parte de um grupo, é fazer parte do Grupo C Educacional. A COP30 vai acontecer em Belém, onde a gente tem uma instituição nossa, né, que é a UNAMA, e o professor João Arroio, ele está dando não só visibilidade à COP30, mas lançando esse projeto para o Brasil todo, para todas as unidades do grupo, fortalecendo de verdade essa prática e colocando o que a gente acredita quando a gente fala de Grupo C. Né? As pessoas às vezes dizem, poxa, como pode tantas unidades e vocês mantêm a qualidade? A gente aproveita dessas grandes, do fato de ter muitas unidades, para que esses projetos eles possam estar presentes até nos lugares que não teria acessibilidade. Então, por exemplo, projeto como C Experience, né? Esse projeto C Experience, ele leva um hospital veterinário
né, que é um hospital para animais silvestres que a gente tem em Santarém, para o Brasil todo. Então, lá em Mossoró, em Guarulhos, em Recife, aqui, em todas as unidades do grupo, eles podem ter a experiência de ter esse hospital, né, que é veterinário, e vendo uma realidade de forma síncrona, né, com aulas gravadas em tempo real, vendo a experiência de animais, né, que são acolhidos, cuidados e devolvidos à natureza, né? E tantos outros exemplos de projetos do próprio Sea Experience que a gente poderia passar aqui o dia falando. Mas eu queria ressaltar a importância do porquê o projeto, né? Então, a gente constrói os projetos e vincula isso, logicamente, à aprendizagem do aluno. E o que a gente quer com isso? Que o aluno ele possa ir além da sala de aula, né? Que ele tenha esse acesso, que ele possa ter esse acesso fora da sala de aula, o acesso à aprendizagem. Por isso que a gente fala de ubiquidade, né? A questão de aprender em qualquer lugar, em qualquer momento. Porque a gente acredita de verdade que cada aluno é único e que ele desenvolve competências que são únicas. E tem algumas competências que só seriam desenvolvidas se ele fosse para além dos muros da sala de aula. Então, tem a questão da responsabilidade social, tem a questão da extensão, do apoio à comunidade, né? Tem os pilares da educação, né, que toda instituição superior, né, preconiza, mas a gente vai um pouquinho além, porque a gente busca formas de dar ao professor ferramentas onde ele pode contextualizar com vídeos, com o nosso YesPlay, né, que é uma plataforma digital, a gente brinca dizendo que é a Netflix educacional, mas onde tem vídeos que qualquer professor que precisa, naquele momento, fazer com que o olho do aluno brilhe para determinado conteúdo, vai lá, procura, clica e vai ter uma pílula, uma videoaula, né, que a gente conecta o aluno ao conteúdo e, a partir dali, daquele contexto, ele trabalha com metodologias ativas para que realmente o aluno interaja com o conhecimento. Então, o que eu trago, né, em termos de academia, né? Sou diretora acadêmica do grupo e acho que é importante todo mundo diferenciar. Existe o sistema de aprendizagem ubíqua, que é um sistema que é a nossa filosofia, e qual a metodologia que o Grupo C utiliza? É a metodologia ativa. A gente acredita de verdade que o aluno aprende de forma ativa. E as metodologias são utilizadas pelos professores na sala de aula com essas ferramentas, com poucas que a gente falou aqui, porque tem tantas outras, né? Mas dando a possibilidade de interação com o objeto de conhecimento e fazendo com que, além de contextualizar, e aí são duas palavras mágicas que eu levo para todas as minhas palestras, para todos os meus artigos, para todas as minhas aulas. Quer saber se está ensinando realmente no caminho onde o aluno ele realmente aprenda? Primeiro se pergunte, eu contextualizei, né? Eu mostrei para o aluno o contexto daquele conteúdo, eu fiz aquela famosa transposição didática. Tá, ok. Primeira pergunta respondida com sucesso. Depois disso, eu dei sentido, foi significativa, então a aprendizagem contextualizada e significativa é nosso lema. Porque se isso acontece, a gente está indo pelo caminho certo e por isso tantas ferramentas e tantos projetos e tantos processos para que isso aconteça naturalmente, para que o professor tenha a possibilidade de ensinar com essa forma mais harmônica e o aluno aí aprende também com essa harmonia que a gente busca. Com certeza. Eu comecei a minha vida como educador, como professor de matemática, né? De alunos do 6º ao 9º ano. E aí teve um momento, estava ensinando geometria, aquelas retas de 90 graus, e uma grande pergunta que os alunos sempre me faziam era: onde é que eu vou usar isso na vida, né? Uhum. E eu fiz com eles um simpósio, na época, né, chamado A Vida em Números. E aí eu
olhei todo o conteúdo que estava sendo trabalhado e mostrei como aquilo era aplicado no dia a dia, na vida, né? E na hora que eles viram que uma cidade são aquelas retas cortadas, foi um período que antecipava a Copa do Mundo. E eu aproveitei toda a parte da geometria para mostrar como os estádios de futebol eram feitos a partir daquela geometria e vários outros assuntos que estão corriqueiros no dia a dia, só que o aluno não sabe que aquilo que ele está estudando na sala de aula é aplicado daquela maneira, né? E ali, Simone, na hora que eles viram como é aplicado, para que serve aquilo, foi uma mudança expressiva de interesse. Eles viram que aqueles números e aquelas retas era exatamente aquilo que construía o mundo que estava ao nosso redor. Então, essa contextualização é dar sentido, né? É dar sentido ao que você ensina. O aluno, ele nunca vai se interessar por algo que ele não vê sentido. Então, na hora que você contextualiza, é como se você estivesse temperando o processo de ensino com sentido, né? E aí, com certeza, o interesse, né, e a disposição do aluno para aprender aquilo é totalmente outra, né? Você, nesse dia, ou nessa aula, ou já no seu tempo, já dava um passo à frente, né? Você já buscava a contextualização. E a gente tem professores, eu estou falando não do grupo Ser Educacional, mas professores de uma forma geral, que, sem querer, repete as aulas do passado, ou as aulas como aprenderam. E se a gente não para planejar nossa aula, para perceber esse contexto, né, que é o aluno de hoje, a gente repete esse modelo e o aluno não aprende, porque a gente nem contextualiza, nem dá sentido. No momento em que você consegue fazer isso, e não é fácil, assim, é algo, quando eu digo não é fácil, é muito mais fácil ensinar assim, mas eu entendo que não é fácil a mudança do professor que vem com um modelo já tradicional. Por isso, o Grupo C traz esses projetos e essas ferramentas, onde o professor tem acesso direto a cases, a quizzes, a mapas mentais, ao próprio Yes Play, a esses projetos, né, que a gente traz como Notável Mestre, né, que faz com que ele consiga contextualizar naturalmente as aulas, né, com materiais robustos, onde o aluno, né, só pelo fato de estar inserido nesse contexto, ele já consiga entender o processo e esse passo, com que certeza era difícil para o professor dar, a gente dá total apoio, né? Por isso que a aprendizagem se dá de forma mais natural. Com certeza. Outro fato que me marcou muito, Simone, é a necessidade que nós, professores, temos de buscar estratégias que viabilize o aprendizado do aluno de maneira mais significativa, né? Tava um período, eu até me recordo como se fosse hoje, era o 9º ano, que estuda Bhaskara, B ao quadrado, delta, né, x', x duas linhas, e eram vários conteúdos que os alunos estavam estudando e eles não estavam conseguindo gravar. Era tanta coisa, né? E eu me recordo que eu fiz uma música. Eu musiquei a fórmula, B ao quadrado, menos 4AC, a fórmula de delta nós vamos aprender, até eu mesmo nunca mais esqueci. E até hoje eu encontro com os alunos que cantam para mim essa música. Então, assim, o processo criativo na educação, não só criatividade no sentido de tecnologia, mas uma criatividade muitas vezes artística, né? É tentar falar com o aluno a linguagem dele. E foi um barato. Ao invés de passar 1 hora, 2 horas mostrando a fórmula, eu cantei a música, eu levei o violão, foi um barato a aula, né? Mas foi um barato pela forma descontraída que foi, mas o melhor de tudo, que o aluno aprendeu o que tinha que aprender da melhor forma possível. E ele ficou com aquilo. Então, assim, na hora da prova, e outra coisa, cantar, você geralmente grava mais cantando do que lendo. Depois que você aprende uma música, ela fica na cabeça. Então o aluno foi para a prova, ele não precisou fazer a cola, porque na hora da prova é só você cantar a música, você canta baixinho e deu certo, né? Então, assim, essa inovação, nós estamos falando sobre tecnologia, vamos já falar sobre inovação também, ela não pode se limitar só na esfera tecnológica. Existem estratégias criativas, artistas, e aí eu, como tocava violão, usei o violão, mas cada um pode usar o que tem
para entender como é que isso que eu uso pode incrementar o meu processo de ensino-aprendizagem, viabilizando, facilitando o aprendizado do meu aluno, dando mais sentido ao que ele tem para aprender. Porque o processo de ensino-aprendizagem não precisa ser pesado, não precisa ser um terror. Ele pode ser desenvolvido de uma forma leve, de uma forma descontraída, e no final de contas, Simone, o processo vai ser exitoso quando aquilo que nós fazemos, dentro dos padrões éticos, fazer com que o aluno aprenda. Pois é, você quebra aí outro estigma. As pessoas perguntam, e memorizar é tradicional? Não, memorizar, sim, é tradicional, mas é tradicional não significa que a gente não vai deixar de ter. Mas a diferença é, eu preciso primeiro entender por que é que eu vou memorizar. E aí, sua estratégia com música foi fantástica. Antes você mostrou o porquê e onde eles iriam usar aquelas fórmulas, mas eles precisavam memorizá-las, né? Então, existe ainda um preconceito de que buscar o novo significa esquecer o passado, né? Como não memorizar? Memorizar facilita a nossa vida. Então, você memorizou com música, facilitou ainda mais a vida dos seus alunos. Então, esse entendimento de que a gente precisa contextualizar para entender o objetivo, para entender também que resolver problemas, isso vai fazer parte da vida dele no mercado de trabalho, né? Tem um autor que eu gosto demais, que é administrador de empresa, ele escrevia para Veja, realmente, me desculpe, eu não sei se hoje no digital como é que está, mas eu acompanhava sempre, né, lá no Ponto de Vista, que é Stephen Kantz, né? De Harvard, né? Ele fez pós-graduação em Harvard e ele dizia assim, poxa, eu procurei os melhores professores de administração do mundo para fazer pós-graduação e no primeiro dia de aula, simplesmente eles não falavam. No primeiro dia de aula, ele olhou para mim e disse, senhor Kantz, o que aconteceria? E aí colocou uma situação para que eu respondesse. Ele escreve desse jeito. E aí ele disse, eu estava com os melhores professores de administração do mundo e quem falava eram os alunos, porque os professores faziam com que eles resolvessem problemas que não está escrito naqueles livros, né, de Peter Drucker, né, de Cavanato, não. São problemas que precisam daquelas informações, sim, precisam daquele conhecimento, mas são problemas subjetivos que vão aparecer na vida prática, no mercado de trabalho. E aí, como é importante ouvir o aluno, como é importante problematizar e colocar situações onde eles tenham que resolver problemas. Então, ele termina, mais ou menos já para o final do artigo, ele colocava aprender a pensar e tomar e resolver, né, soluções. É o maior lema do jovem de hoje. Só que isso que eu estou falando hoje foi escrito no ano 2000, a gente continua com esse lema. A gente precisa deixar que nosso aluno aprenda a pensar e tomar decisões, né? E não apenas a ouvir, memorizar e responder. Em relação a isso, nesse sábado a gente teve a premiação final do projeto Ser Mais Empreendedor. Nós tivemos na nossa unidade uma equipe de alunos que foram semifinalistas. E aí, quando a gente foi lá na sala fazer a abordagem para entregar ali a premiação a esses alunos, a gente perguntou para eles, e aí, como foi participar do projeto Ser Mais Empreendedor? E eles começaram a relatar, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso, porque a gente teve que pensar, a gente teve ali que construir um projeto onde quatro alunos desenvolveram uma mini empresa, algo que tivesse uma funcionalidade na sociedade. Então, para eles, aquele momento de pensar, de criar algo funcional, fez com que ele conseguisse interligar todas as disciplinas que eles estavam ali
lidando ao longo do semestre. E aí eu fiquei pensando, nossa, esse projeto do Ser Mais Empreendedor, com esse ranking entre unidades e tendo ali equipes finalistas, quem foi que pensou isso? Como foi a criação desse projeto? E eu fiquei pensando, será se foi uma criação da professora Simone Bergamo? Será quem idealizou esse projeto? E eu fiquei curiosa e queria aproveitar e lhe perguntar como foi isso. Na verdade, os projetos, eles acontecem e surgem por uma equipe, né? Não foi Simone, né? O projeto Ubíqua é de várias mãos. A gente tem aí como idealizador do projeto, como eu acho que o idealizador central do projeto, o professor Adriano, né, que é o nosso diretor de operações corporativas, é o diretor lá da mantenedora, ou seja, aquela pessoa que desde a época, né, como diretor de ensino, já pensava em estratégias. Ele me dizia assim, poxa, tem tanto projeto bonito, por que a gente não consegue juntar isso tudo em algo maior? E aí, junto com a professora Betânia, que é a reitora da UNAMA, junto com a professora Érica, que é diretora adjunta, e toda a equipe de coordenadoras acadêmicas, a gente trouxe o professor Mário, né, Camarão, que é a pessoa responsável também pela criatividade acadêmica que fica por trás aí desses projetos, por trás, mas na frente, né? Porque, né, sem ele a gente não conseguiria colocar muita coisa em prática. Foi pensada de várias mãos, né? Por várias mãos, desculpa. E a disciplina empreendedorismo é uma disciplina que ela tem todo o material do professor Janguier, os vídeos dele. Então, não tem algo mais mobilizador e motivador do que ter uma pessoa que na vida empreende, e ele mostra isso no dia a dia, né? Ele mostra isso. Eu tive com ele, acho que sexta-feira passada ou quinta, quando ele esteve em Recife, quinta-feira, quando ele esteve em Recife. É uma pessoa que não para, que busca o tempo inteiro, é ousado, né? E busca nessa forma de ser novos projetos, né? Então, a gente, seguindo o Instagram dele, você vê o quanto ele empreende. E como ele fala, não é só empreender profissionalmente, né? Empreender na vida, empreender no dia a dia. E aí, a disciplina era empreendedorismo. E ela precisava de um projeto que culminasse, que aparecesse, né, com o tema próprio e que desse continuidade, porque o Ser Mais Empreendedor, o vencedor, ele vai participar do projeto CRIA e ele entra na trilha de negócios, que é outra trilha que o grupo tem. Então, é uma idealização de várias mãos, né? E o que eu costumo dizer é assim, qualquer projeto, para você, aluno, para o próprio professor que está nos assistindo, né? Mas principalmente para a sociedade. Todos os projetos, eles surgem com um objetivo maior. Eles surgem com um quê, por quê, para quê. Não é modismo, não é achismo. Isso está tudo ligado ao sistema de aprendizagem ubíqua, que faz com que as competências sejam desenvolvidas em qualquer lugar, respeitando a individualidade de cada aluno, né? Então, são projetos que às vezes a gente olha, que notável, mestre, né? Que novidade é essa? Você sabe o que é ter o Tartucci, o Flávio Tartucci, né, como professor de Direito. E aí eu não vou falar só Recife, mas Mossoró, Garanhuns, Cacoal, Vilhena, em lugares que esses alunos não teriam a possibilidade de ter, né? Já tivemos o doutor Bactéria como o professor notável, né? Então, como é que a gente conseguiria levar um professor desse para a sala de aula? Porque, de forma síncrona, em sala de aula, né? Como eu consigo ter tantos professores que vão fazer a diferença, vão mobilizar? O próprio Janguier é professor nosso no primeiro período, né? A gente tem aí o Nauber, né? Que faz um sucesso imenso na disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. E outras pessoas e outros profissionais que têm expertise, eles no mercado já são referência, mas eles dão um conteúdo da disciplina para o nosso aluno.
em qualquer lugar do país. Então, Muito a gente bom. tem em direito professores que são ministros, né, do STJ e estão lá dando aula para nossos alunos. Essa busca é constante. Então, nunca pensem, lá vem a Uninasal, ou aqui, no caso, a Uninasal, ou qualquer unidade do Grupo C, com aquele marketing. Não deixa de ser um marketing, mas não é pelo marketing, é porque a gente acredita nesse Com processo. certeza. Tudo que é bonito é para se mostrar, É verdade, né? é verdade. Isso também se aplica na educação, né? E aí, Simone, eu acho que sua fala agora, assim, dá um gancho aqui para entrar nas oportunidades que a tecnologia trouxe para o ensino superior, né? Como você bem falou hoje, Janguier, Naubert, ministros, conseguem conversar com alunos, falar com alunos em qualquer lugar que ele esteja no mundo. Se nós voltarmos um pouco ao tempo, isso não era possível antes, porque você não tinha ferramentas tecnológicas que possibilitasse esse encontro. E eu acho que aí está uma das grandes oportunidades que a tecnologia nos trouxe. Ela quebrou a barreira da distância e aproximou as pessoas. Muito embora não seja fisicamente, como nós estamos aqui, mas o mais importante dessa interação, que é a troca de conhecimento, isso não tem nenhum prejuízo. Isso. Mesmo estando do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, você consegue ouvir, consegue falar, consegue perguntar, tirar dúvida, e eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que a tecnologia trouxe para o ensino superior, né, Simone? Isso, respeitando as regras do Ministério da Educação, em termos de percentual de carga horária, respeitando o novo marco regulatório, né, que tira aí alguns cursos dessa possibilidade de uso dentro do EAD. Então, o Grupo C, ele segue as regras à risca, tá? Mas a gente tinha aí a oportunidade de possibilitar isso em diversos cursos com uma carga horária, né, que respeitava essa portaria do MEC e essa legislação, né? Então, enquanto a gente tinha essa oportunidade, e ainda tem, mas aí agora, seguindo outros passos, outro ritmo de carga horária, a gente conseguiu, sim, colocar aí de forma síncrona, né, onde o aluno está em sala de aula com um professor local e, a partir de um determinado momento, entra um professor nacional, que aí é um professor palestrante ou um desses convidados, para falar exatamente o tema do conteúdo da aula. Muito bom. Né? Isso é muito rico, né? Isso faz com que aquele aluno perceba que aquele conteúdo ele é fundamental, tanto para a disciplina como para ele em relação ao curso. E aí, me dê licença de falar de um projeto que eu digo, as pessoas dizem, é o que você mais gosta. Não, eu amo todos os projetos, mas o sponsor, gente, né? O Grupo C Educacional tem sponsor para todas as disciplinas. E o sponsor nada mais é do que um padrinho ou uma madrinha, ou, né, que pode ser uma pessoa ou uma empresa, que valida aquela disciplina. Ou seja, ela assina embaixo, essa disciplina é fundamental para a tua vida no mercado. E aí, eu poderia até dar como exemplo qualquer um deles, né, que existe, mas eu não sou sponsor, tá? Mas eu vou exemplificar. Se eu fosse sponsor, o que é que isso significa para quem está ouvindo a gente agora e não conhece, né? Então, vamos dizer que eu seja convidada para ser sponsor de psicologia organizacional. Eu fui professora há muitos anos dessa disciplina. E na disciplina psicologia organizacional, em algumas instituições chama psicologia das organizações, psicologia do comportamento na empresa, depende da instituição. Existe um plano de ensino que fala quais são os conteúdos que vão ter que ser trabalhados nessa disciplina. E aí, como é uma disciplina de psicologia no curso de administração, às vezes o aluno que está fazendo administração pensa assim, poxa, mas eu queria um gestor, eu queria um administrador, lá vem uma psicóloga, né, para dar essa aula. O que será que essa aula tem de importante para o meu curso? Será que não é só para encher a matriz? Né? Temos alunos, né, pensam aí. Bom, pensando assim, a gente criou uma forma de mostrar não só essa, mas que todas as disciplinas elas têm
a marca assinada por alguém que tem expertise no mercado, tá? Então, volto ao exemplo. Dentro do plano de ensino tem liderança, gestão, tipo de liderança, tipo de grupo, comportamento do grupo. E aí, se eu for pensar o quanto ela é importante na minha vida como diretora acadêmica, como gestora, né? Meu doutorado é em administração, mas eu não fiz administração. Eu fiz pedagogia e psicologia como graduação. Então, como aquela disciplina faz a diferença na minha vida hoje, né? Eu chego em São Luís, eu tenho um grupo diferente que eu tenho que respeitar a singularidade, as especificidades locais, né? E falar com aquela equipe de coordenadores de uma forma que aquela disciplina foi fundamental na minha vida profissional hoje. Então, a gente traz uma pessoa que fala dos conteúdos do plano de ensino e quanto aquela disciplina é importante na vida profissional dela. E isso não é um exemplo apenas da psicologia, é um exemplo em disciplinas que são práticas e reais, né? O Dr. Biossegurança fala de forma muito clara sobre várias disciplinas na área da saúde, né, com o cuidado de mostrar a importância dos conteúdos dentro da própria disciplina. Muito bom mesmo, Jason. Perfeito. Essa associação, né, do sponsor e a ideia que ele traz de relacionar a disciplina com a vivência prática é essencial para que o aluno ele possa fazer até mesmo uma relação entre a disciplina e o que ele vai lidar no ambiente de trabalho. O professor Josivan trouxe a ideia que ele aplicou com os alunos da matemática, fez o seminário, etc., para que eles entendessem como que aquilo é aplicado na vida real. E a gente tem isso dentro da nossa plataforma, trazendo isso para todas as disciplinas. Então, se eu quero entender o que é disciplina, e eu vou trazer para a minha área da farmácia, do que é disciplina de assistência farmacêutica, ela pode ter relação com a vida daqueles profissionais, a gente tem um sponsor lá na nossa plataforma que explica o que aquela disciplina ela vai ser aplicada ali durante a prática, né, durante a vida profissional daquele aluno, e faz com que o aluno comece a se apaixonar pela sua área, né, pela área que ele escolheu, entender de fato e conhecer grandes mestres que estão ali disponíveis para a gente ter o acesso a esse conteúdo. Então, o aluno ele vai cada vez mais se apaixonando pelos projetos, se apaixonando pelos grandes profissionais que estão ali disponíveis para ele ter esse acesso. Imagina um aluno que assiste o vídeo do sponsor, que a gente dispara antes do início das aulas, e já fica imaginando essa aula, ou seja, essa disciplina vai ser, sabe, demais. Já vai inspirado, porque diz, poxa vida, eu nunca imaginei que essa disciplina com esse nome, né, fosse agregar tanto valor à minha prática profissional num futuro muito próximo, né? Muito bom. Outro ponto que eu acho importante dos projetos do Grupo C, Simone, é como eles estão bem vinculados às necessidades atual dos alunos. Por exemplo, o empreendedorismo, sempre se ouviu falar em empreendedorismo, mas hoje muito mais, né? A trabalhabilidade, a tecnologia. Então, o Grupo C ele é muito atento às tendências de mercado, às necessidades que os alunos, né, têm, as competências necessárias para que profissionalmente eles consigam ter o êxito que precisam ter. Então, assim, esses projetos têm um cunho social, têm um cunho acadêmico, mas são sempre projetos que estão ali ou no seu tempo ou muitas vezes à frente, né, Simone? Sempre à frente, sempre, sabe, na vanguarda. Eu gravei agora há pouco tempo o vídeo dos 22 anos de Uninasal e usei essa expressão. Eu fui professora em 2005 da Uninasal. E eu me lembro que nessa época a gente já tinha o NTI, o Núcleo de Tecnologia da Informação, muito mais avançado do que outras instituições que eu também ministrava aula, né? E como aquilo mobilizava o professor, porque a gente já estava sendo instigado a buscar essa tecnologia, a buscar o novo, a buscar a inovação, né? Então, isso está no DNA, né, do grupo, faz parte do dia a dia.
Muito bom mesmo. Simone, ainda voltando aqui ao tema principal sobre tecnologia, sobre inovação, né? Outro dia eu vi uma palestra do economista e ex-ministro da Economia, Pedro Malan, e ele trouxe um dado bem relevante. Uma das maiores desigualdades que nós temos no Brasil é a desigualdade de oportunidade. As pessoas não têm acesso às mesmas oportunidades. Elas nascem em contextos diferentes, elas estudam em contextos diferentes. Então, essa talvez seja a primeira e talvez uma das maiores desigualdades que nós temos. E a percepção que eu tenho é que a tecnologia ela contribui para essa redução de desigualdade de oportunidades. Uma vez que com os recursos que nós tínhamos há um tempo atrás, sem contar com tudo que a tecnologia dispõe hoje, nós não conseguiríamos fazer com que um jovem estudante do interior tivesse acesso a pessoas como as que você citou como exemplo, né? Hoje, o jovem, independentemente de onde ele esteja, mesmo em cidades pequenas, mesmo, né, às vezes até na zona rural, ele tem acesso a um conteúdo e a profissionais que pode fazer com que ele tenha uma formação impecável. Então, eu acredito que uma das grandes vantagens, voltando ao tema do nosso podcast de hoje, da tecnologia, é que ela contribui para que pessoas que não teriam acesso a uma educação de qualidade possam ter esse acesso a partir daqueles recursos que a tecnologia dispõe. E além disso, além, né, de corroborar com tuas palavras, eu fico imaginando que nesses recursos tecnológicos, né, lógico, a gente tem hoje esse percentual de carga horária que a gente respeita, né, depois do marco regulatório, que isso é muito importante frisar, né, que o Grupo Ser Educacional ele atende, cumpre, né? E cumpre, na verdade, tudo que é descrito pelo Ministério da Educação. A gente, nesse percentual, a gente consegue fazer mágica, né? A gente traz o que faz a diferença de verdade. E a gente possibilita ao aluno todo um material para revisão, um grupo de monitores colaborativos, que é outro projeto lindo que a gente tem, que é a monitoria colaborativa, que faz parte do Despertar, né, que é aquela Muito coisa bom. de, poxa, eu nunca me imaginei no ensino superior, né? E aí o aluno chega na primeira semana de aula, no primeiro mês de aula, se sentindo um pouquinho perdido, mas ele tem aquele grupo de apoio, né, que é dado pelo NAI, pelos nossos NAIs, né, de todo o Brasil, que tem projetos fantásticos, desde o Crescer ao Despertar, a monitoria colaborativa, que faz com que a gente consiga dar oportunidade àqueles alunos que não chegaram no mesmo nível, né, de ensino, de entendimento, de aprendizagem, que eles consigam ter esse apoio, né? E, além disso, o respeito ao processo que ele vem, né, construindo. O que a gente busca, e aí há processos de seleção que a gente sabe que, poxa vida, mas aquele aluno tem muita dificuldade, como é que ele vai acompanhar? Existe todo um apoio, desde esses projetos, né, até o cumprimento, né, do dia a dia dessa metodologia. Porque, como eu falei antes, quando a gente fala em desenvolver competências de forma diferentes, eu tenho aquele aluno que fica calado na sala, né, que não dá trabalho ao professor, mas talvez seja o que menos aprenda, né, porque ele tem uma dificuldade, né? Eu tenho trabalhado muito agora com dificuldade de aprendizagem, né? Tendo o cuidado de entender quando é que o aluno tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Aquele famoso TDAH. E esse cuidado que eu tenho é exatamente para entender que a aprendizagem que um tem é totalmente diferente do que o outro tem. Da do outro. Então, se eu tenho um aluno com déficit de atenção e hiperatividade dentro de sala, mas isso existe para adulto? No ensino superior tem TDAH? Tem sim. Né? Ele muda o formato, né, daquele TDAH da infância, mas ele continua seguindo, né, junto com a pessoa, e ela vai se adaptando e mudando, às vezes, o comportamento. Então, você ter uma possibilidade de desenvolver competências de forma diferentes para os alunos,
você também apoia a esse aluno que tem esse transtorno, né? E aí utiliza a tecnologia, porque a gente entrega também esse material com essas videoaulas gravadas, volta a falar do Yes Play, aqui no caso a Uninasal Play, onde ele vai ter revisão de conteúdos, ele vai ter revisão para o exame de ordem, né? Ele tem lá o Ser Prepara, que é exatamente, né, guiando aí para concurso ou para o próprio exame de ordem, no caso de direito, mas ele vai ter acesso à revisão de aulas que naquele momento ele não conseguiu ter atenção, mesmo com uma metodologia ativa. Ele teve dificuldade de aprender, ele entra, né? Olha como a tecnologia traz uma aula, sabe, que ele pode usar para ele, no ambiente silencioso da casa dele, né? Com o notebook, com o tablet, com o próprio celular, e ele assiste aquele conteúdo, aquela revisão, e ele pode diluir, interpretar de forma diferente. No tempo dele. No tempo dele. E mais do que isso, não significa que ele vai aprender apenas assim, a partir do momento em que eu tenho esse material. Mas ele vai começar a fazer uma relação, né, entre aquele entendimento que ele não conseguiu ter na turma, mas que ele conseguiu assimilar, e a partir dali ele vai interagir. Porque existe aprendizagem entre pares, né? Então, tem o TBL, tem os cases que a gente utiliza, tem os quizzes. Então, eu dou oportunidade de verdade, com a tecnologia, da aprendizagem se tornar diferente, com mais certeza. Ampla e mais abrangente. Com certeza. Eu estou lendo um livro sobre gestão de pessoas, Simone, e uma da parte dos livros diz exatamente isso, que as pessoas aprendem de maneira diferente. Isso vale para o mundo corporativo, mas vale para o mundo educacional. O exemplo que o autor dá, isso é artigo científico, não é leitura que sai da cabeça, né? É pesquisa científica. Existem pessoas que aprendem observando, não adianta. Elas precisam observar, algumas perto, outras mais distantes, para poder aprender, mas outras não. Outras só aprendem fazendo. Você pode falar o que for, ela só vai aprender quando colocar a mão na massa. Né? Algumas precisam de que uma pessoa fique muito próxima a ela, outras não. Se ficar alguém próximo, a pessoa trava. Então, o professor, né, ter essa sensibilidade, né, de entender que em uma sala de aula não existe uma única forma de ensinar e muito menos uma única forma de aprender, é determinante para que ele atinja o objetivo dele de fazer com que cada pessoa aprenda do seu tempo, do seu jeito, né? E aí o processo tenha de fato uma eficácia. Mas esse respeito e esse entendimento da individualidade de cada um, isso é fundamental. Você está falando da essência da pessoa. Exatamente. E muitas vezes você querer mudar a essência de alguém é algo, né, bem difícil, se não impossível. Então, assim, você que é professor que está acompanhando o podcast, né, eu acho que essa sensibilidade e esse reconhecimento de saber que as pessoas não são iguais, que cada um aprende no seu tempo e do seu jeito é fundamental. O exemplo que o autor contextualiza nesse capítulo do livro, Simone, é do jogo de dama e do jogo de xadrez. Ele diz que o gestor tem que jogar xadrez, porque dama é tudo num sentido só. Todas as peças vão todas no mesmo sentido e são todas iguais. Na dama não tem peça que vale mais que outra, são todas iguais. O xadrez não. O xadrez, cada peça é diferente. Eu não jogo xadrez, pessoal, mas sei que é assim, né? E ele descreve isso muito bem. Cada peça tem um peso diferente. Cada peça tem um movimento diferente. Para movimentar uma aqui, você tem que olhar como vai refletir na outra. Então, talvez trazendo a metáfora, né, para a gestão de pessoas e para uma sala de aula, nós temos que ter essa percepção. Não é uma dama que as peças são iguais e vão no mesmo sentido. É um xadrez, onde cada um tem um movimento diferente
para contribuir com o jogo como ela poderia contribuir. Eu gostei muito dessa metáfora. Eu acho que essa metáfora está mais para a sala de aula, viu? Vamos contextualizá-la, né, e fazer com que os nossos professores, que nossos gestores, né, eles possam realmente idealizar essa metáfora, trazendo o sistema de aprendizagem ubíqua, que é exatamente esse jogo de xadrez. Pois é. Né? É dar a oportunidade, como é que eu faço com tantos alunos em sala, com a diversidade? Exatamente, trabalhando com metodologias ativas. Pois é. Aí a gente consegue, porque se a gente tem um número grande de alunos em sala de aula e a gente não faz com que essas metodologias ativas apareçam, a gente não vai ajudar na aprendizagem. E aí eu vou trazer uma autora de um livro infantil que eu costumo usar nas minhas palestras. Eu acho que eu usei esse ano, né? Está bem recente no Congresso de Aprendizagem, que é Ruth Rocha, que, por sinal, que autora, né? Teve há pouco tempo no Fantástico, uma autora, né, que já está passando aí, fez 90 anos, uma autora que é extremamente inovadora, né? Mas um livro que ela escreveu há muitos anos atrás chama Este Admirável Mundo Louco. E dentro do livro tem uma história que é a escola de vidro, né? E ela começa contando que os alunos chegavam na escola e tinham que entrar no vidro, mas o vidro era do tamanho da série que ele estudava. Então, se ele não passasse de ano, ele não mudava de vidro, ele ficava no mesmo vidro, mesmo que ele tivesse crescido. E aí eu pergunto aos professores, né? Será que a gente precisa refletir se a gente realmente está dando a oportunidade do aluno sair desse vidro? Né? Será que ainda existe vidro dentro de sala de aula? E aí, quando a gente fala em vidro com tampa, é impedir o aluno de falar, de intervir, de ser crítico e ser criativo. E se ele não fizer isso, ele não vai atender ao mercado, ele não vai aprender. Ele pode memorizar, ele pode ouvir, né? De repente você acha que deu uma excelente aula, mas o aluno não aprendeu. Por isso o nome, Sistema de Aprendizagem Ubíqua, né? Então, eu estou focada em como o aluno aprende. Eu preciso, de fato, ouvir o aluno e volto a dizer o que eu falei no início, né? Ser agente da aprendizagem. Ser protagonista da aprendizagem. Muito bom, né, Jaísa? É isso aí. Enquanto a gente estava conversando aqui, aquele bate-papo inicial que a gente falou ali sobre como os professores eles acabam marcando a vida dos alunos, né? Me deixou algumas curiosidades e também a oportunidade do nosso aluno receber alguns conselhos. E aí eu queria, né, com a sua vasta experiência sendo psicóloga, pedagoga, quais conselhos a senhora daria para esses alunos hoje do ensino superior, dos alunos que estão lá na nossa instituição? Bom, a primeira coisa é a escolha, né, do curso que você fez. Hoje a gente tem aí uma diversidade de opções, então escolher ou não o curso certo não é algo que seja um problema. De repente você está no primeiro ano e percebe, poxa vida, eu imaginava diferente, né? Eu estou no curso certo. Para isso você tem o NAI também para dar esse apoio. Para isso você tem a coordenação acadêmica, não é, professora? Claro. Né? Para conversar, para discutir, para analisar. Mas está no curso certo, sabe? Busca se dedicar ao máximo. Tenta fazer com que aqueles momentos de sala de aula, esses projetos, eles façam parte da tua vida, né? De repente você, aluno, está ouvindo agora esse podcast e está dizendo assim, eu não conhecia determinado projeto. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente tem diversos projetos que são lançados em épocas diferentes, mas procura saber, né? Se empenha, se dedica ao máximo, porque esse é o teu momento. É o momento onde você vai construir todo o seu alicerce da tua vida profissional, né? E aí, outra coisa que eu costumo dizer, a gente estava conversando ontem, né, professora, é que o diploma que ele vai levar, o certificado, ou seja, a conclusão do curso, vai te dar um sobrenome profissional. Então, luta pela tua instituição, né? Luta pela Uninasal. O Grupo C está de portas abertas para te ouvir.
para que você entenda que, às vezes, né, aquele projeto que você não dá muita importância, ele tem uma importância grandiosa na tua formação. E aí, quanto mais próximo você estiver aos colaboradores, ao coordenador de curso, à coordenação acadêmica, ao diretor, mais próximo você vai estar dentro do processo de aprendizagem, tá? Então, conta com a gente, né? Com certeza. Saiba que as portas estão abertas sempre de todas as salas, né? O professor é escolhido com muito cuidado. Os nossos professores, e aí eu aproveito para parabenizar toda a equipe de professores aqui de São Luís, toda a equipe de coordenadores, né, que eu tive a oportunidade de conversar novamente, né, mais uma vez eu disse, em 6 meses eu tive por aqui umas 3 vezes já, mas como é bom sentir a dedicação, como é bom perceber que os alunos se sentem acolhidos. Que bom. Essa é a verdadeira base para que a aprendizagem aconteça. Então, para o aluno, sabe, seja feliz, busque realmente o que você tem em mente. Teus sonhos vão acontecer, mas a gente precisa de perseverança, persistência e empenho, né? A gente precisa estar sentindo isso e não apenas indo para a sala de aula, cumprindo, né? Cumprindo o horário, né? Você precisa realmente ser esse agente ativo, ou seja, nada de vidro, tá? Fora do vidro, para poder aprender e fazer com que essa criatividade seja enaltecida à luz do olhar do professor. Muito bom, Simone, muito bom mesmo. Perfeito. Lá atrás, né, e ouvindo esse conselho lá atrás, ali durante o meu final da graduação, a época em que eu estava me formando, muitos professores, eles acabam contribuindo para o nosso processo, né, de aprendizagem, o nosso desenvolvimento também enquanto pessoas. E eu recebi alguns conselhos, e por incrível que pareça, um desses conselhos a senhora acabou de dar, que é muito importante para o aluno ter essa sensibilidade. Às vezes, as maiores oportunidades que a gente tem na nossa vida profissional e na nossa vida acadêmica são os nossos professores que vão abrir. Então, uma vez que o nosso aluno, ele é dedicado, ele é esforçado, ele está ali disponível para aprender, para participar dos projetos, as oportunidades de vida dele, as oportunidades profissionais podem sair daquele ambiente. Então, aproveitem ao máximo os projetos, aproveitem ao máximo os professores. Os professores foram escolhidos com muito cuidado, então sejam amigos dos seus professores, qualquer ponto é necessário, a gente está à disposição, né, sempre, enquanto educadores, a ouvir, a melhorar os processos de ensino-aprendizagem, e o Sistema Ubíqua está aí para todo mundo conhecer, abraçar e crescer. Muito bom mesmo, Simone, muito bom. Eu costumo dizer, na primeira pergunta de Jaesa, o que diria para os estudantes, né? Para mim, tem 2 escolhas que são as mais importantes da vida. Uma delas é a profissão, né? Você passa metade ou mais da metade da sua vida trabalhando. Então, se você escolhe a profissão errada, você está comprometendo aí pelo menos metade da sua vida. Então, assim, saber exatamente a profissão. Ontem eu cheguei em casa às 8 horas da noite, né? Então, assim, um dia todo, mas como você chega bem? Porque você estava fazendo exatamente aquilo que você queria fazer, que você vê sentido para você. Então, assim, saber escolher a profissão é uma das escolhas mais importantes da vida, Simone. Né? Simone, inteligência artificial, né? Como é que você vê hoje aí o uso da inteligência artificial na educação? Qual o papel, né, ela vai exercer? Como é que você vislumbra o cenário da inteligência artificial no contexto educacional? Pois é, o Grupo C também saiu na frente, né, colocando dentro da matriz do curso, já nesse período, uma disciplina optativa para que o aluno tenha contato com a inteligência artificial aplicada, né? Então, os alunos do 2º período do Brasil todo, né, das unidades do Grupo C educacional, tem essa disciplina que vai ter a sua 2ª aula sábado agora, né, com o professor Wendel. O que a inteligência artificial possibilita? Ela abriu aí um mundo de imagem, um mundo de possibilidade, mas que vem a
coincidir com todos os conceitos que a gente utilizou aqui, né? O professor, ele é mediador. O professor não é mais aquele que passa a informação. Então, a inteligência artificial, ela traz muita informação. O que a gente precisa é trabalhar o nosso aluno para o pensamento crítico, tá? Para construir realmente essa criticidade, a criatividade, é trabalhar para que ele entenda que o que está lá escrito precisa ser analisado, né, criticado. Ele vai poder utilizar, lógico que vai. O mundo está aí com a inteligência artificial sendo usada em todos os lugares, mas ele precisa ser extremamente crítico, né, e construir, porque essa geração de agora, ela utiliza, mas ela consegue fazer essa análise. E aí nossos professores precisam, né, continuar a incentivar, né, que a utilização da inteligência artificial precisa ser feita com muita ética. Né? Eu não posso utilizar a inteligência artificial para escrever por mim. Eu posso utilizar a inteligência artificial para me dar os dados, para me dar, né, os percentuais que eu precisaria pesquisar para construir o meu texto, para estudar, para planejar. Mas eu preciso ter ética no sentido de que a escrita, ela precisa ser, né, está vindo aí de uma construção própria. E aí, também saindo na frente, desde maio, final de maio, a gente abriu um curso que está disponível para todos os alunos do Grupo Ser Educacional. Está matriculado como graduado ou como pós-graduado, você tem direito a um curso de inteligência artificial generativa que está no GoCursos. Basta procurar, gente. Esse curso é gratuito para vocês. Nele, eu tenho uma parte, né, uma fala de um primeiro módulo que fala sobre metodologias ativas e uso da inteligência artificial e passo a bola para realmente o mentor da disciplina, que é o professor Wendel, que fala aí sobre inteligência artificial generativa. Então, a gente tem esses 2 pontos e, a partir do ano que vem, a gente entra com inteligência artificial em todos os cursos como disciplina obrigatória da graduação. Muito bom mesmo, Simone. Ela tem que ser vista como uma ferramenta que vai aprimorar, que vai aprofundar o estudo, como suporte, né? Como suporte, com certeza. E não terceirizar uma construção humana para ela, né? Não, ela precisa ser o suporte, ela precisa ser o instrumento, ela vai facilitar as nossas vidas, ela já facilita. Com certeza. Né? Ela já consegue compilar dados, né? Mas aquele material precisa ser usado, né, para que seja uma base de construção de algo que é subjetivo, que é algo nosso. E aí, por isso a importância, né, de trabalhar em sala de aula para que o aluno realmente seja crítico, né, seja criativo, ele seja construtor da sua própria história. Então, essa é a grande mudança, né? E tem tudo a ver com a nossa fala desde o início. A gente não quer um aluno passivo. A gente não quer um aluno que apenas escute o professor, aceite o que está sendo dito, memorize e guarde ali numa caixinha. Com certeza. A gente precisa desse aluno como um agente ativo. Com certeza. E eu volto ao começo da nossa conversa, Simone, quando você enfatizou a palavra contextualizar. Você tem que ver se aquilo de fato está no contexto que você está estudando, se aquilo de fato condiz com aquilo que você aprendeu. Então, assim, ter esse senso crítico, né, para não receber aquilo como verdade absoluta e não processar nada, porque aí não vai haver o crescimento profissional, o crescimento pessoal que nós queremos que todos tenham, né? Isso aí. Agora eu quero falar sobre o seu livro, Simone, que acho que dá para dar uma ênfase aqui no livro, né, da Simone. A Simone também é escritora. Simone, quantos livros com esse já? Bom, esse daqui é o segundo livro na sua segunda edição, né? Ele já está na segunda edição. Mas, assim, na verdade, eu tenho vários artigos em outros livros. Mas esse seria
a nossa fala de hoje. A gente Bacana. falou sobre educação inovadora, né? Nesse livro a gente contextualiza, né, toda essa história, né, que a gente trouxe aqui para o nosso podcast e define algumas metodologias, tá? Mas mais do que isso, esse livro foi feito para inspirar os professores, para inspirar os educadores, Muito fazer bom. com que a gente possa refletir sobre a nossa prática e como a gente é importante na vida dos nossos alunos. Com certeza é um livro que eu vou ler, né? É um tema bem instigante, bem contemporâneo, né, Simone? Eu acho que entre os segmentos da sociedade, a que está sendo mais impactada pela inovação é a educação, né? Nós estamos aí sempre fazendo as adaptações necessárias, vendo como a tecnologia, a inovação pode contribuir, potencializar os nossos processos de ensino e aprendizagem. Então é um livro que, para quem é educador, tem que ler, né, Simone? Tem que ler. Aí. Tem que ler. Jaísa? Ontem eu tive a oportunidade, né, de ter contato com o livro, já estou super ansiosa para iniciar a minha leitura. A educação inovadora, de fato, ela precisa estar presente, né, até o nosso sistema de aprendizagem, ele já vem com essa ideia de inovação, então a oportunidade de conhecer novas metodologias, entender como funciona o processo de educação inovadora vai ser um momento, assim, ímpar. Pois é. Eu agradeço demais as palavras dos dois. E, assim, eu gostaria de reforçar o amor e a paixão que eu tenho por educação. Eu nasci para ensinar, eu nasci para aprender, porque eu acho que o verdadeiro professor é aquele que aprende todo dia. Com certeza. Então, aprender todo dia me faz ressignificar, né? E nesse livro e em todo o material que eu costumo fazer, no Instagram eu estou colocando algumas... Eu brinco dizendo que são pílulas, né, de metodologias ativas para ver se eu consigo modificar esse olhar do professor. Coisas diretas, objetivas, didáticas, que vão fazer com que o professor escute sobre metodologias ativas, né? E aí, escutando sobre metodologias ativas, a gente vai entender esse protagonismo que a gente precisa possibilitar ao nosso aluno. Com certeza. A gente precisa entender que, ao mediar, ao existir a inteligência artificial, nós, professores, não vamos mudar. A gente vai continuar sendo a peça fundamental para que esse aluno aprenda. Então, eu preciso entender que essa mediação ela vai ser feita de diversas formas, mas ela vai ser feita buscando a melhoria contínua, né, do aluno. Por isso que metodologia ativa é tão importante. Com certeza, Simone, com certeza. Falando em inovação, na educação, um dos melhores presentes que eu tive na vida foi passar tantos anos em sala de aula, né? Isso me possibilitou um crescimento profissional, um crescimento pessoal e a chance de contribuir com muitas pessoas também, né? Tanto em sala de aula como fora da sala de aula. E se eu pudesse falar sobre inovação para os professores, eu diria assim, claro que a tecnologia é fundamental, é importante, mas não subestime as pequenas inovações do dia a dia. Boa. E como a música do violão, como o simpósio para mostrar que as ruas também são em retas e tantas outras coisas que muitos professores fazem pelo Brasil afora, às vezes com papel na mão, às vezes com aquilo que tem. Inovação na educação é tudo aquilo que ajuda o aluno a quebrar a barreira da ignorância e aprender. E isso, claro, que a tecnologia ajuda muito, né? Mas existem processos que você, que está me ouvindo agora, pode fazer do seu jeito, com os talentos que Deus lhe deu, que pode fazer com que muitas pessoas que nunca sonharam em aprender alguma coisa, possam aprender. Então a inovação ela surge também da nossa vontade de fazer com que o outro aprenda. A inovação surge, Simone, de uma palavra chamada curiosidade. Pode olhar, um inovador é um curioso. É alguém que está vendo uma situação, não está como ele queria que fosse, como ele sabe que poderia ser, e o que é que ele faz? Começa a procurar alternativas. A inovação nasce de um incômodo, né? E esse incômodo muitas vezes vai ser resolvido por algo tecnológico, algo sofisticado, mas muitas vezes ele vai ser resolvido com algo muito simples, mas de uma eficácia tremenda.
olhe Paulo Freire, olhe grandes educadores da história, como conseguiram contribuir com a educação com aquilo que tinha na época, né? Então, os tempos mudam, mas algumas coisas não mudam, né? E a inovação é uma dessas coisas. Nós podemos mudar a vida das pessoas a partir daquilo que nós temos. Isso requer um amor muito grande, uma vocação muito grande e um desejo incansável de fazer a vida de quem lhe ouve melhor. Eu acho que é aí que a inovação nasce, né, Simone? Isso, perfeito. É fazer com amor. Fazer com amor. Em outras palavras, é isso. Pronto. Simone, infelizmente, ó, já está caminhando para quase 1h30 de conversa, né? E aí, infelizmente, o bate-papo está chegando ao fim. Mas foi maravilhoso. Maravilhoso, um bate-papo educativo, cheio de emoção, porque educação é emoção. Se não houver emoção, não está no contexto educacional, né? Muito obrigado pelas histórias, pelos ensinamentos, por compartilhar conosco, né, um pouco da sua longa trajetória. É sempre uma satisfação conversar com você, aprender com você, né, Jaísa? Sim, a professora Simone, ela, ao falar, a gente já aprende pela elegância, pelo conhecimento. Então, é um prazer enorme aprender com você nesse momento e todos os nossos alunos também estarem tendo essa oportunidade de aprender um pouquinho mais. Eu tenho a honra de estar aqui. Eu que agradeço de ter tido esse espaço para falar com vocês, com os nossos alunos, para dizer que realmente a gente faz com muito amor. Muito. Que tudo que a gente faz é pensando no melhor. Eu costumo dizer que a gente só existe na mantenedora para servir vocês, servir a unidade, servir a vocês, alunos, buscando processos e buscando melhoria a cada dia. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade, né? E que venham outros podcasts, né? Que a cada visita sua nós possamos bater esse papo aqui. Ótimo. Né? E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O Dinassalcast, o podcast que educa.